Yivot Mashiach. Nós vamos ver a seguir das palavras do Rebbe alguns trechos de pronunciamentos onde o Rebbe deixa muito claro de forma inequívoca que nós, o mundo, já estamos prontos e preparados para receber a Geulah, a redenção através de Mashiach. O mundo já está pronto, nós já estamos prontos. E o Rebbe enfatizou e repetiu isso diversas ocasiões. Num dos trechos, o Rebbe disse o seguinte: Gam sheyoda inesh benafshei ma'amado u'matzavo שיש אצלו עניינים מצריכים תיקון, mesmo uma pessoa, um indivíduo que não quer cair no auto-engano, e ele conhece a si mesmo, e conforme cada um deve reconhecer as suas falhas, os seus defeitos também. Então, quando uma pessoa conhece aquilo que ocorre dentro de si própria, e ele sabe exatamente qual a sua situação, qual o seu status quo em termos espirituais, e ele sabe, portanto, que individualmente para ele próprio ainda há muitos assuntos para serem consertados, para serem retificados. Ou seja, a pessoa sabe, reconhece que ela ainda não é perfeita em termos espirituais, que ainda não aprimorou todas as suas virtudes e traços de caráter, que ainda há o que fazer, ainda há o que trabalhar. Então, aparentemente, no momento que até a nível individual está faltando a perfeição, a retificação, ainda há necessidade de conserto, então será que o mundo de forma geral já está pronto e preparado para a chegada de Mashiach, a redenção? O Rebbe diz, isso não é, Deus nos livre, isso não é contraditório com a afirmação categórica do líder espiritual da geração. Aqui o Rebbe está se referindo também à afirmação já feita anteriormente pelo seu sogro. Então o Rebbe fala que essa situação, que ainda a nível individual pode faltar ainda retificação e conserto de algumas coisas, isso porém não contradiz a afirmação, o testemunho prestado, a declaração le'eduto shel Nesi Doreinu, o testemunho, a declaração do líder espiritual da nossa geração, shekvar nishlema ha'avodah, que na realidade o serviço já foi concluído, já foi terminado. Ve'omdim muchanim lekabel pnei Mashiach tzidkeinu, e nós já estamos prontos e preparados para recepcionar, para receber Mashiach. Por que não é contraditório? O Rebbe diz, לכן גם אם חסר בעבודתו של הפרט, עבודת הכללות בני ישראל במשך כל הדורות שצריכה להיות בזמן הגלות, כדי לבוא להשלימות הגאולה, שתלוי במעשינו בעבודתנו, נסתיימה ונשלמה. O Rebbe fala, aqui nós temos que traçar uma distinção. Existe a missão particular, específica de cada indivíduo, de cada um de nós. Existe a missão coletiva, aqui no caso de Bnei Israel, do povo de Israel, do povo judeu. E ele nos fala e afirma que o serviço, a missão geral dos filhos de Israel, do povo de Israel, no decorrer de todas as gerações, aquilo que o povo de Israel, como comunidade, como nação, tinha que produzir e tinha que realizar em termos espirituais, aquilo que deveriam fazer e desincumbir na época do Galut, durante todo o período do exílio, da diáspora, kedei lavô le'ashlemut da Geulah, para chegar ou para merecer a redenção completa, para chegar na perfeição da Geulah, da redenção. Porque nós sabemos que a redenção depende dos nossos atos, das nossas ações, do nosso serviço espiritual. Então, aqui o prazo é determinado, ou na realidade isso não é algo, bom, Deus quis ou deixou de querer, etc. Não. As regras do jogo, entre aspas, por assim dizer, aqui são muito claras, que a chegada da redenção depende dos nossos atos, das nossas ações, do nosso preparo, do nosso serviço espiritual. E o Rebbe diz que, de forma geral, como missão coletiva do povo de Israel, isso já foi afirmado pelo Rebbe anterior, essa missão já foi concluída.
passados quase 2000 anos na diáspora, o povo de Israel já fez tudo aquilo que precisava fazer, como de forma comunitária, como nação, como povo, nistaimá benishlema. Então, esse trabalho, essa missão já foi terminada, já foi concluída, a missão cumprida. A tal ponto que o Rebbe diz, ve'en biur ve'hesber klal alikuva geulah. Não há nenhuma explicação, não há nenhuma interpretação lógica em absoluto que possa justificar ainda o atraso e a demora da redenção. Por que a redenção ainda não aconteceu? Porque, conforme afirmaram já os mestres espirituais, os grandes líderes da geração, o trabalho geral que deveria ser feito, produzido pela comunidade, pelo povo, já foi concluído. ולכן, portanto, גם אם חסר בעבודתו של הפרט, mesmo que talvez por enquanto ainda falte a nível individual, no trabalho de autoaprimoramento pessoal de cada um de nós, ainda falta um detalhe ou outro para ser retificado e consertado, במשך הזמן שמתעכבת הגאולה. Isso pode e deve ser feito durante esse período que ainda atrasa ou se demora a redenção para chegar, mesmo se baixa-te, por algum motivo que isso acontece, que, como nós falamos, é inexplicável, não sabemos entender por que ocorre essa demora, mas enquanto a redenção na prática ainda não vem, então cada um de fato deve cuidar da sua espiritualidade pessoal, da sua retificação e conserto particular, daquilo que cabe a si individualmente, mas mas esse é um assunto particular de cada um. É claro que cada um de nós deve consertar, deve retificar, deve compensar aquilo que está faltando, deve buscar a integridade, chegar à plenitude, אבל אין זה גורע חס ושלום בגמר ושלימות מעשינו בעבודתנו דכלל ישראל, שעומדים ומוכנים לגאולה. Mas o fato de ainda haver o que consertar a nível particular, individual de cada um de nós, isso não prejudica e não diminui em nada, Deus nos livre, aquela posição geral do povo de Israel como nação, de que já foi concluído o trabalho, já foi realizada a missão, nós já terminamos os nossos atos e o nosso serviço, de forma geral, do povo de Israel, e, portanto, já estamos, de fato, prontos e preparados para a redenção, para recepcionar Mashiach.